Bem, Deus abençoe todo o povo de Deus. Eu vou ler em São Mateus, capítulo 12, verso 30 e 31. Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Eu mudei e te dou parte do meu nome. Sempre a blasfêmia é você falar contra o que Deus está fazendo no dia que você vive. Certo? É no dia que você vive. Nos dias de Jesus, ele disse que todo pecado que as pessoas tivessem contra o Filho do Homem, ser-lhe perdoado. Isso é porque naquele tempo ele ia ainda para a intercessão, interceder por nós. Mas logo ele mostra que aquele que pecasse contra o Espírito Santo, que seria exatamente no entardecer. Aí não seria perdoado nem naquele século, nem no futuro. Isto é, em tempo algum. A pessoa falar contra a manifestação de Deus no dia que vive, não tem perdão. Isso é blasfêmia, em todo o tempo foi blasfêmia, e eles se perderam. Até os judeus, eles disseram, mas nossos pais comeram maná no deserto, mas eles não sabiam que eles estavam separados de Deus. Jesus teve que falar para eles, mas todos eles morreram, isto é, estão separados eternamente de Deus. São boas pessoas? São. Sempre foram religiosos, boas pessoas, pessoas que quiseram fazer o certo, mas não acertaram, fizeram errado. Entende? Então, Deus tem a sua manifestação em cada tempo, como teve com Jesus, teve com Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley, Pentecostais e Brana. Então, isso já aconteceu. Deus teve estas manifestações. E cada um que blasfemou de cada manifestação desta, eles pereceram. Certo? Não tem perdão, nem neste século, nem no porvir. E se você vê no tempo do irmão Brana, aqueles que blasfemaram eram os pentecostais. Era o povo mais avivado, que mais cria no Espírito Santo. Mas é que o Espírito Santo agora estava encarnado num homem chamado Brana. E eles não puderam reconhecer. Os judeus também criam nos profetas, mas agora aquele Deus dos profetas estava encarnado em Jesus, mas eles não reconheceram. Assim é hoje também. Deus está aqui através da sua palavra, encarnado na sua igreja, na sua esposa, nesse dia. É Deus no seu povo, o povo que é dominado pela palavra de Deus, isto é, pelo que está cumprindo nesse tempo. Então, quando as pessoas levantam contra o H-A-M, elas estão blasfemando. Elas não entendem, seria melhor que ficassem quietas. Mas elas não entendem e querem mostrar que sabe alguma coisa. E nós temos a mensagem do profeta, a Bíblia, mostrando sobre o HM desde o princípio. E assim mesmo as pessoas duvidam. E hoje, então, quando o HM está operando, porque Deus, é o irmão Branco que diz que eu mudei e te dou parte do meu nome. Abraão restaurado, 45. Quando Deus muda, ele dá parte daquela mudança. Você fica lá atrás e ele
Mudou. Ele mudou de Moisés. E eles pensavam que ele estava em Moisés, mas Deus estava em Jesus. Ele tinha mudado, dado parte do nome dele para os dele, e eles não perceberam. Por isso, a palavra cristão é um derivado de Cristo. Então, nós somos cristãos durante 7 eras da igreja. Mas na 7ª era da igreja, quando Deus veio para poder revelar toda a sua palavra, ele mudou e deu parte do nome dele para cada um de nós. Isto é, para cada vencedor. Você pode chamá-lo do nome antigo, não importa, mas ele está operando através da palavra, da revelação do seu novo nome nesse tempo. Porque o novo nome é o único que dá fé para rapto. Se o nome Jesus Cristo desse fé para o arrebatamento, não precisaria de novo nome. Não precisaria de 7 trovões, conforme o irmão Branham diz no primeiro selo 75. Então, se já tivesse o nome Jesus, fé para rapto, não precisava de trovões. Não precisava de 7º anjo. Mas o nome Jesus Cristo veio durante todas as 7 eras, trazendo cura, trazendo libertação, trazendo a redenção pelo seu nome, com 5 letras durante 7 eras da igreja. Mas quando vence a 7ª era da igreja, que ele veio outra vez, e as pessoas não puderam vê-lo, então ele pode dizer, eu mudei e te dou parte do meu nome. 45, Abraão restaurado. Eu quero ler para vocês mais esse pedacinho, porque isto faz bem. Você tem que saber que falar contra o HAM, você está falando contra Deus. Se você falar contra o HM do natural, os homens naturais, que nós temos aí, as famílias do irmão Branham, antes do irmão Branham, com o nome também de Branham, nós temos muitas famílias que nem era do irmão Branham, depois do irmão Branham, que também assinavam o HM Branham, que nem cristão eram, certo? E nem cristãos são, mas também tem o HM. Não tem nada a ver com o HM que Deus deu ao seu profeta, certo? Não tem nada a ver. Por isso você vai blasfemar deste nome, pensando que você vai justificar alguma coisa e você está perdido. Você é um blasfemo perdido neste século e no século por vir. E principalmente cada um que já ouviu essa mensagem, que já creu nessa mensagem. Então, Hebreus 6 está estabelecido na vida deles. Aqueles que eles já provaram do dom celestial, eles viram estas virtudes do século por vir e recaíram, sejam de novo renovados. É impossível, diz Hebreus, impossível ser renovado. Por isso que eles são blasfemos. Eles endurecem o coração porque são blasfemos contra o próprio nome no qual Deus está operando para a fé de rapto. Eu não preciso fazer uma oração em nome de William Branham para ser perdoado, para ser curado. Por quê? Porque Jesus já me curou, Jesus já me perdoou, Jesus já me salvou. Eu fui salvo assim, com o nome Jesus Cristo. Você também foi salvo assim. Mas o novo nome, o HM, está dando fé de rapto. É para você crer que 7 selos foi revelado e não só 6, 7. Se você pensar em 6, você está puxando para o HM natural. Como Billy Graham é um HM natural, de anjo. Você tem que ter o HM de Deus, não do anjo. De um anjo você tem o HM e você está perdido. Mas se você tem o HM de Deus, que é do 7, 7 é perfeito, 7 é perfeição. Branham é perfeito, perfeição. Uma carta do irmão Liveio, 28 e 29. Por favor, você tem que crer pelo menos na mensagem do profeta,
certo? E para isso daí tem áudio, o irmão Brana mostrando tudo isso. Você sabe o que significa BRANHM? Perfeito, perfeição. Aí você vem e fala contra. Não tem perdão, filho, nem neste século. Agora, você já pensou bem, gente que já foi da mensagem 10, 20 anos e falar contra o HM? Estão perdidos neste século 21 e no século por vir. Na eternidade, eles estão perdidos. Eles estão selando o seu destino eterno hoje com incredulidade no que Deus está fazendo hoje. Por isso diz irmão Brana, e eu te faço pai das nações. Irmão Brana dizendo aqui, 45, Abraão restaurado. Então eu mudei e te dou parte do meu nome, pai das nações. HM do irmão evangelista Billy Graham não é pai das nações, para você ver. HM, pai das nações, é de Brana. Foi o de Abraão e é o de Bran agora, que é o pai das nações. Falar contra isso, filho, é selar o seu destino eterno na perdição, achando que são salvos. Você pensa que Caim achava que ele era do diabo? Não. Caim, ele pensava que ele era até filho de Adão. E ele não era, ele era filho da serpente. Ele pensava que ele era de Deus, ele fazia orações, ele oferecia holocausto. Ele pensava que era de Deus, mas Deus rejeitou o seu holocausto, porque não tinha revelação. Abel já tinha revelação. O que cada um precisa é ter revelação e depois que tiver revelação, saber que não deve andar com Caim. Qual o problema de Abel? Que ele foi o homem da revelação. Mas ele andou com o seu irmão, que não falava a mesma coisa, que não pensava a mesma coisa, que não tinha a mesma comunhão. E o que aconteceu? O seu irmão lhe deu uma paulada e o matou. Você tem que entender isso. Você pode ter revelação, mas se você anda com Caim, eu não sei quem é Caim, você que tem que saber quem é Caim, certo? Eu não tenho que falar para você quem é Caim, você que tem que saber quem é Caim. E você tem que saber se você é verdadeiramente Abel, revelado, andando com Caim. Vai morrer, vai levar uma paulada, como Abel levou, para depois ter que aparecer um 7, o 7 gerar o Enos, e aí que vai começar a invocar o nome do Senhor, porque o nome do Senhor não foi invocado depois que Abel morreu, certo? Só podia ser invocado com Abel vivo, mas Caim matou Abel, aí parou a invocação do nome do Senhor e Caim continuou invocando o nome de Deus, continuou fazendo seu trabalho, mas ele estava perdido, ele não sabia, estava perdido, mas lá dentro ele sabia, eu acabei matando meu irmão, eu fiz isso contra meu irmão, eu odiei meu irmão, só de odiar uma pessoa, eu não vou falar um irmão aqui, mas odiar uma pessoa, só de você odiar uma pessoa, você já está sendo um assassino. Entende? Se eu odeio qualquer irmão, qualquer pessoa, já estou sendo um assassino. Não se deve odiar as pessoas. Então vamos prosseguir aqui. Eu te faço pai das nações. Então eu mudei e te dei parte do meu nome. Como coisa boa, a gente deve comer sempre, né? Você quer ver uma coisa, eu estava dando uma olhadinha aqui, deixa eu ver se consigo falar com você, porque Deus, ele faz o seu trabalho no seu povo e tem lugar que aquele ministério não vai para frente. O irmão Brana mesmo diz aqui, Abraão Restaurado 97, que eles chamavam de telepatia, o trabalho dele. Eles chamam isso. Eles chamaram isso da mesma coisa ali. Eles chamaram de demônio, chamaram Jesus de Beelzebu. Ele disse, é imperdoável chamar o Espírito de Deus, o qual está operando de uma coisa como aquela.
Agora, o Espírito Santo estava operando, você pensa do Espírito Santo só operar a cura divina? Não, o Espírito Santo está operando sua revelação, sua palavra. E tendo esta revelação, é imperdoável você chamar o Espírito de Deus, o qual está operando esta revelação do novo nome, você chamar isso de demônio. Você querer imputar erro no HAM. Irmão Branham continua dizendo aqui, eu quero que você pense nisto antes de você ir tomar as suas decisões. Há um novo ministério que Deus tem confirmado. Há um novo ministério. Isso é um ministério de revelação, que Deus tem confirmado. E sabemos que ele é verdade de Deus. Mas de algum modo ou outro, isso simplesmente não dá certo aqui na América. Irmão Branham falando. Esse ministério, esse novo ministério, não dá certo aqui na América. Dá certo em outros lugares. Agora, maior do que temos aqui. Quer dizer, maior do que tinha na América, dava certo em outros lugares. Mas não dava certo ali na América. Eles estavam contrariando a Deus. Eles estavam blasfemando da mensagem de Deus no tempo do irmão Branham, certo? Agora, irmão Branham mostra uma coisa que eu quero mostrar para você, que tudo é o profeta que mostra, eu só tenho que ler, né? Não tenho que fazer mais nada, eu não tenho que interpretar. O 82, eu vou ler da metade, mais ou menos do parágrafo em diante. Mas não é o mesmo sinal que a igreja eleita obteve. A igreja eleita obteve outro sinal. E agora, observe que a igreja ali obteve. Aquele que ficou para trás com a igreja eleita. Você recorda de quando ele estava conversando? Ele disse, Abraão o chamou pelo seu novo nome que Deus havia acabado de lhe dar. Meu irmão, você tem que saber que o próprio Deus, como fez com Abraão, e não o chamou de Abrão, mas de Abraão, ele o chamou naquele dia, porque ele tinha mudado o nome dele. E chamou pelo novo nome, irmão Branham está dizendo que o chamou pelo seu novo nome que Deus havia acabado de lhe dar. Abraão, estou lendo aqui como no inglês, que o português é Abraão, você não tem o significado do HM. Está ligado onde aconteceu esta manifestação, na América do Norte. Abraão, você vai ver no inglês, Abraão. Então, aqui está, ele chamou pelo novo nome. Eu quero que você entenda que Deus, a partir do ministério do sétimo anjo, Deus está me chamando e te chamando pelo novo nome. Você pode querer dizer para todo mundo, eu sou um cristão, mas Deus está te chamando do novo nome, do HM, de Bran. Oh, você pensa que eu estou blasfemando, mas você que fala contra é que está blasfemando, porque o próprio Jesus mudaria de nome. É ele que falou em Apocalipse 2,17 e 3,12 que ele teria um novo nome e que até a cidade teria um novo nome. E quem é que vai entender agora? Nem o policial entendeu o irmão Branham. Irmão Branham chamou Tucson de Jerusalém. Para onde você vai? Vou para Jerusalém. Parecia que estava querendo brincar, né? Diz, não, vou para Jerusalém. Mas onde fica? É no exterior? Ele diz, não, aqui mesmo em Tucson. Para você ver, aquilo era irmão Branham falando. E eu quero ver quem é que crê nisso. Você pode ler, mas você não crê. Por quê? Porque no tempo que Deus manifesta, até a cidade tem um novo nome. Aí você espera que, quando Cristo manifestou lá atrás, era Jerusalém. Aí você esperava que, quando Cristo manifestasse no entardecer, fosse Jerusalém outra vez. Não.
Aqui é Tucson. Entende? Aonde ele manifestou foi Tucson. Aonde ele veio e manifestou para o seu profeta. E veio com uma nuvem de 7 anjos. E ele no meio é Tucson. Só Deus para poder ajudar, né? Então Deus está nos chamando pelo novo nome, Bran. Não importa se alguém diz que Bran não é novo nome, você ainda vai atrás. Você é simplesmente um que não tem revelação, que pode até te chamar a si mesmo de Abel, mas andando com Caim. Aí o que vai acontecer é que você vai levar juízo na cabeça. Juízo. Porque você está blasfemando do nome de Deus hoje. O nome de Deus, o novo nome, é exatamente H-A-M. Eu já tenho lido isso para vocês, eu leio, se torna muito repetitivo, mas é o nome de Deus. Está aqui, haviam 3 mensageiros enviados ao mundo gentil e hebreu. E um deles, o qual era o próprio Deus. Agora, você vê, um deles era o próprio Deus. Billy Graham não era o próprio Deus. Oral Roberts não era o próprio Deus. Mas Brana era o próprio Deus encarnado. Deus num homem natural. Deus numa carne. Você não percebeu isso? Por isso o povo nos dias de Jesus jogava pedra em Jesus. E quem jogava? Eram os judeus. Quem deveria crer que Jesus era Deus. Mas por que eles não creram? Porque sendo tu homem, te fazes a ti mesmo Deus. É para você ver. E era, ao contrário, ele era Deus e havia se feito homem. Mas eles jogaram pedra nele porque, sendo tu homem, te fazes a ti mesmo Deus. Eles não tinham revelação que aquele homem era Deus. Eles não tiveram revelação no entardecer que aquele homem fraco, frágil, era Deus. Um homem igual nós. Por isso Deus falou para ele desde criança, nunca fumes, nem beba, nem desonra o teu corpo, porque quando cresceres eu tenho um trabalho para ser feito através de você, quando tiver maioridade. E ele nunca foi contaminado, não se contaminou, para que Deus pudesse usá-lo. E Deus usou, dando a ele o nome. Eu mudei e te dou parte do meu nome. Se Deus não tivesse o nome como Elohim, H-I-M, aí Deus deu parte do nome dele para o profeta. Ele deu parte do nome dele para Abrão. Era Abrão. E agora você é Abraham. A parte do nome é o H, Elohim, que é com H, Rim. Deus pegou aquela parte, ele não pegou o H-I-M para dar para Abrão. Ele pegou o H. Simplesmente o H para dar, que era parte do nome dele. E o que Deus fez com o irmão Brana foi a mesma coisa. O irmão Brana tinha este H da parte de Deus. Não é da parte do homem, isso é da parte de Deus. Você tem que entender, os outros homens têm os seus HM naturais, mas o William Brana, não. O seu HM era parte do nome de Deus. Se você não pôde ter essa luz até hoje, peça a Deus para Ele poder te revelar. Te dou parte do meu nome. Aí veio H-A-M, Abraham, Bran, parte, não Brana, só, mas Bran. Tem o H para poder mostrar que é parte do nome de Deus. Então Deus chamou Abraão pelo seu novo nome. Deus chamou a Sara pelo seu novo nome. Está escrito aqui, ó, parágrafo 82, Abraão restaurado. O chamou pelo novo nome de Deus, que havia acabado de lhe dar. Abraão, onde está Sara?
Sara, seu novo nome. A igreja, o eleito, é chamado também do novo nome. Deus veio e trouxe isto para Abraão, para Abrão. Isso foi dado à igreja. E nós, a Sara, não Sarai. Sarai quer dizer contenciosa, mas Sara quer dizer princesa. Tem muitos que estão aí como contenciosos, lutando contra, blasfemando. Esta senhora Sarai. Mas Deus tem sua senhora Sara. E esta tem novo nome. Esta é princesa. Esta não contende, não é uma contenciosa. Esta crê. Em meio às lutas, ela crê. Em meio aos problemas, ela creu. Por que ela não foi destruída? Quando ela riu, só riu por dentro. Agora, você rir de uma forma através do rádio, através da internet, é muito pior do que Sara riu por dentro. E o grande Deus que estava ali disse, por que ela sorriu? E ela diz, não, eu não sorri. Quer dizer, chamando Deus de mentiroso. E por que ela não foi destruída, diz o irmão Brana? Porque ela era parte de Abraão. Porque nós não somos destruídos. Porque nós somos parte de Abraão. Tem que entender isso. Nós não somos parte de nenhum outro ministério. Somos parte de Abraão. Você não tem que pensar que você é parte de João. Você é parte de Abraão. HM. Porque eu sou parte de Abraão. Como você. Porque Deus fez isto. Eu mudei e te dou parte do meu nome. Como isto é bom. Tem tanta coisa boa, mas as pessoas perdem. Você quer ver? Elas perdem e é um pecado que é blasfêmia e não tem perdão, nem neste século e nem no porvir, que nós já lemos aqui, não tem perdão. Você blasfemou. Quem blasfemou de Jesus tinha perdão. Quem blasfemou de Brana não tinha perdão. Pensa bem, quem blasfema hoje do novo nome não tem perdão. E no tempo de Jesus, quem blasfemou contra o Filho do Homem, que o que está escrito, onde nós lemos aqui, é isto: blasfêmia contra o Filho do Homem. Ser-lhe perdoado. Tem alguém que fala de qualquer jeito, quem pecar contra o Pai, contra o Filho, contra o Espírito Santo, não. É quem pecar contra o Filho do Homem, ser-lhe perdoado. Quem pecar contra o Espírito Santo não é perdoado, filho. Mas naquele tempo, Jesus estava ali como Filho do Homem, e eles pecaram contra ele, e tinha perdão, porque ele ainda ia para o altar de sacrifício para interceder por nós. Mas agora não. Agora ele já cumpriu 7 eras da igreja, já intercedeu pela igreja, ele não vai interceder mais. Já intercedeu pela igreja, já cumpriu o seu ministério, já saiu do trono, já tomou o livro, já desceu lá em Tucson, naquele monte, revelou a palavra para o seu profeta, abriu a palavra e deu para o seu profeta. Ele foi em Jeffersonville, pregou a revelação dos 7 selos, porque o 7º era ele. Quando ele dizia que ele abriu 6 e não podia abrir o 7º, porque o 7º era ele, era o segredo do momento. Aquele dia e hora ninguém sabe, nem o Filho, nem os anjos, mas unicamente o Pai. Era o mistério daquele dia que o William Branham estava na terra. Hoje não é mistério mais. Já foi revelado tudo isso. Os 7 selos foram revelados. Os 7 trovões foram revelados. O novo nome foi revelado. Deus mudou de nome. É como dizer, ele mudou de Jesus Cristo para Branham. É isso, ele mudou de nome. Eu mudei e te dou parte do meu nome. Abraão restaurado, 45. Meu irmão, se isso não mudar a sua vida, não falar ao seu coração, nada mais fala. Agora, guarde bem, irmão Branham disse que na América do Norte não dava certo esse novo ministério.
O novo ministério é a revelação, é os selos abertos, é os trovões revelados. Não dá certo na América, eles não crêem. Pode pegar até a boa família do nosso profeta que está ali, mas eles não crêem nessa revelação. Eles não crêem. O próprio irmão Brana era o 7º selo, o irmão Brana era o 7º trovão. Por isso veio para revelar os demais anteriores, porque ele era o selo e o trovão do momento. Mas eles não puderam aceitar aquela revelação. E hoje ainda a gente dentro da mensagem está aí blasfemando. Ele ainda diz que o casamento vai ser lá na frente. Eu tenho que crer no irmão Brana. Vou repetir outra vez, 236, provando sua palavra, bem no finalzinho aqui, ele diz: Jesus Cristo, que descerá em carne humana entre nós. Jesus Cristo desce em carne humana entre nós. Você já viu alguma vez Jesus Cristo em carne humana? Nunca viu? Então vocês viveram nos Estados Unidos e não viram. A família de William Brana viveu ali e não viram. Jesus Cristo, que descerá em carne humana entre nós e tornará a sua palavra tão real que unirá a igreja e ele como sendo um, a noiva. E então ela irá para o lar. Ela vai para a ceia das bodas. Ceia é festa. Amém. Olha o que diz o William Brana. Ela já está unida. Bom, isso pode vir o Papa, pode vir qualquer outro profeta, pode vir qualquer outro homem. Quanto mais um que não tem luz de nada vir falar que ela não está unida. William Brana disse: ela já está unida. Veja, vamos para a ceia das bodas, não para as bodas. Bom, Brana foi tão claro, gente. Vamos para a ceia das bodas, que a festa, o arrebatamento é ir para a ceia das bodas. Eu quero tomar mais isso daqui para me encerrar. O rapto, parágrafo 78. Guarde bem para você ver a diferença do dia que veio o Filho do Homem, que era o dia do mistério, e o arrebatamento, que não é o mistério. Vai acontecer a qualquer uma dessas manhãs. O rapto 78. Agora, nos tempos da Bíblia, falando das vigílias, não dividiam a noite em horas. Foi dividida em vigílias, e haviam 3 vigílias. A primeira vigília era das 9 até as 12, a segunda era das 12 até as 3, a terceira era das 3 até as 6. Agora aqui temos 3, 3, 3, dando-nos um 9. O número perfeito. Brana chama de 7 perfeito e chama de 9 também perfeito. Então voltemos ao 7 para o rapto, o qual sucederá, creio eu, entre as 6 e as 9 alguma manhã. Agora, aquele dia e hora, ninguém sabe, mas o rapto vai acontecer das 6 às 9 de alguma manhã. Porque ela já está casada, ela já está unida. Ela vai agora no rapto para a festa das bodas. Não para as bodas, mas para a festa das bodas. Meu irmão, que Deus te ajude. Se você pode parar de blasfemar, pare enquanto é tempo. Mas tem gente que já nasceu para blasfemar. E pode ficar um tempo falando bem, falando até bem do irmão Brana, bem do nome Brana, bem do novo nome. E depois ela passa a blasfemar daquele nome que tanto falou bem, porque não tem revelação. Que Deus ajude esse povo eleito nesta hora. Eu sei que o eleito não é confuso, o eleito não tem esse problema, o eleito não vai parar para andar com Caim. Se você parar, você vai levar uma paulada. Foi isso que Caim fez, certo? Fez com seu irmão. Se você andar com ele, vai acontecer a mesma coisa. Por quê? Não tinha revelação. Agora a própria Bíblia diz, por que foi que Caim fez aquilo? Caim não tinha revelação. Abel tinha revelação. Então, não como Caim, que era do maligno. Olha de quem era Caim, do maligno, e assassinou seu irmão Abel.
O que você está pensando em assassinar o H do William Branham? Em Caim, o que você está pensando em assassinar o H? Pai Celestial, como pode um mundo que está caminhando mais para a perdição, Senhor, agora, muito mais. Se o mundo caminhou para a perdição até 2019, Senhor, 2020, 2021, está mais perdido ainda, Senhor. Porque gente que até 2018 podia estar bem, 2019, e depois se perde completamente, porque levanta contra o próprio novo nome do Senhor, que o Senhor está chamando sua Sara hoje pelo novo nome, chamando nós de Brãs. E eles não podem entender isso. Ajuda, meu irmão, minha irmã, que seja cheio do Espírito Santo, cheio desta luz, cheio desta revelação, e glorifique o Senhor, que já selou um novo nome na nossa vida, porque o Senhor nos deu 7 selos revelados, 7 trovões revelados, e também o seu mensageiro, com 7 letras, BRANHAM, e completando, William 7, Marion 7, Bran 7, 3 completo, 7 perfeito. Tudo isso já tem manifesto, Pai, para o povo ver que o Apocalipse, as revelações, já estão cumpridas. Logo virá as pragas sobre o mundo. Ajuda a sua igreja, ajuda seu povo, ajuda cada um de nós a nos livrar de todo este mal e sair em tempo oportuno, em nome do Senhor Jesus. Cada doente seja abençoado e curado agora pelo poder de Deus, e aquele que procura perdão, que encontra agora ainda misericórdia em ti, através desta pregação, para a tua glória. Amém, Senhor. Amém. O alarido já veio pra mim, está chegando o tempo do fim. A voz de arcanjo já aconteceu, foi quando Cristo no anjo desceu. Breve os sepulcros se abrirão, e os que dormem se levantarão, na grande voz da ressurreição. Arrebatados seremos então. Se não tivermos o nome mudado, não poderemos ser arrebatados. O nosso Isaac está para chegar, o nosso nome Deus veio mudar. Breve os sepulcros se abrirão, e os que dormem se levantarão, na grande voz da ressurreição. Arrebatados seremos então. Com 2 etapas não vamos subir, isto nós temos que admitir. 7 trovões foram revelados, e já podemos ser arrebatados. Breve os sepulcros se abrirão, e os que dormem se levantarão, na grande voz da ressurreição. Arrebatados seremos então. Coisa boa, né? Isso é coisa boa. Então, já tenha este novo nome na sua vida. Você é batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, para remissão de pecados. O nome que redime é o nome do Senhor Jesus Cristo, que já fez isso aquele dia no Calvário. Ele operou isto através do seu sangue, certo? Mas a fé de rapto está exatamente nos trovões, como disse o nosso profeta. E nós cremos nisto. Hoje temos que ser agradecidos a Deus pelo que Ele já tem feito a nosso favor.
Muito bem, nós temos aqui os pedidos de oração. O irmão Aldo Pinheiro oferece esse culto em ação de graças pela passagem do aniversário de seu filho Alif, né? Alif Pinheiro, que está completando 6 anos de vida. E Deus já está agradecendo. Um abraço, irmão Aldo. Deus abençoe. Irmão Aldo é do Ministério Pastor Mendes. Deus abençoe todos vocês que nos ouvem aí no norte. Irmã Maria Realita, né? Realita Carvalho, pede oração a Deus para sua mãe, que passou mal hoje, à tarde e foi internada. Isso aqui talvez seja um pedido que foi feito ontem também, já temos orado, mas vamos orar pela irmã Maria. Oração em favor da irmã Sara, que não está se sentindo bem, dor de cabeça, dor nos rins, no rim direito e sentindo o coração acelerado. Tudo é possível, somente crer. Pedido de oração aqui, para Washington, a irmã Maria ali de Melo, né? Ela pede oração para o Washington, para ela também, que está com dor de cabeça, para o José de Melo e para o filho da irmã Maria, o Gabriel, com dor na garganta, que tem a cura divina. É somente crer. A irmã Cleusa, aniversariando hoje. Parabéns, irmã Cleusa, muitos anos de vida, força e vigor nessa caminhada, não é? Irmão Odair e família conectados em Castanhal, Pará. Pastor Sinival e família conectados juntamente com os irmãos da igreja de Jundiapeba. Deus abençoe todos vocês. Pai, que esses corpos sejam alcançados por sua misericórdia, por sua graça, imunizado contra todo o poder de Satanás, quando o diabo está se derramando também nesses dias finais e enchendo os corpos de enfermidade, Pai, mais ainda do que ele tem trabalhado em todos esses 2 milênios. Ele está trabalhando mais nesse final, mas o Senhor dá graça, dá força ao seu povo que crê que aquele dia no Calvário o Senhor venceu a Satanás, venceu o Covid-19, venceu o câncer, venceu a tuberculose, o AIDS e qualquer outra doença já foi vencida aquele dia no Calvário. E estamos hoje agradecidos pela cura divina, a bênção aos corpos de cada irmão agora, que receba saúde, libertação, a dor de cabeça desapareça, a dor na garganta desapareça pelo poder de Deus. O aniversariante tenha muitos anos de vida abençoado por Ti. Conceda força e vida ao seu povo, Pai, para lutar por amor da sua palavra e não ser enganado. Porque se possível fora, até seria enganado o eleito, mas não é possível ele ser enganado. Ele tem a luz, a revelação daquilo que o seu profeta já pregou, que é o suficiente para cada um de nós. Em nome de Jesus Cristo, estas vidas sejam abençoadas por Deus. Amém, Senhor. Amém. Meus amados, Deus abençoe. Se Deus quiser, nós teremos ainda sábado mais um culto, adorando a Deus. E você em casa, né? O que vamos fazer? Vamos adorar a Deus. Não perca a fé, certo? É tempo de você guardar a fé. Não perca. E fica em casa, mas fica com aquela fé, ouvindo os cultos, alegrando, louvando a Deus conosco, fazendo sua parte de adoração ao nosso Criador. Se Deus quiser, sábado e domingo, 19h, estaremos aqui para cultuar o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, levando até você estas bênçãos do céu. Deus abençoe vocês do Brasil, Portugal, África, Estados Unidos, Moçambique, Maputo. Deus abençoe em Luanda, Angola, por toda parte. Irmão Garcia, que também prega um grupinho que está com ele ali. Ele ainda não é pastor, mas ele prega a mensagem ali em Luanda. Deus abençoe. Uma boa noite. E todos os demais, em outros países, Deus os abençoe. Boa noite.